Olá, aqui é o James Altman Fernandes, especialista em RH estratégico. É sabido que o Brasil está entre os países com mais processos trabalhistas no mundo. Ainda que a última reforma trabalhista tenha colaborado para que o número de novos processos esteja diminuindo, muitas organizações sofrem com processos trabalhistas, pois não conseguem demonstrar a sua retidão na relação com o empregado. Irei apresentar algumas dicas que poderão ajudar a sua empresa a mitigar ou até mesmo eliminar alguns riscos trabalhistas. Passivo e risco trabalhista, o que é? O passivo trabalhista pode ser entendido como o montante expresso em moeda corrente de direitos trabalhistas líquidos e certos que a organização deixou de cumprir. No passivo trabalhista incluem-se também as contribuições previdenciárias, contribuições sindicais e demais itens decorrentes daqueles direitos. Alguns consideram que o passivo trabalhista se constitui quando da ação trabalhista ajuizada ou em trâmite, ou quando da autuação em razão de uma fiscalização. Outros consideram que pode-se falar em passivo trabalhista quando do reconhecimento pela organização ou por auditoria da não observância de direitos e obrigações líquidas e certas, ainda que esses direitos não tenham sido reclamados ou fiscalizados. Todavia, o maior risco trabalhista se constitui a partir da impossibilidade ou baixa possibilidade da organização provar que deixou de cumprir com determinado direito do empregado. Nesse particular, o campeão, primeiro lugar disparado, está na dificuldade de provar que o empregado não realizava as horas extras na quantidade alegada. A dificuldade de provar que ele não fazia o que ele alega que fazia, no caso as horas extras, faz com que essa verba seja pedida em 9 dentre 10 ações ajuizadas. E sabemos que na Justiça de Trabalho a responsabilidade pela prova é quase sempre da empresa reclamada. Está publicado no site do TST o ranking dos assuntos mais recorrentes na Justiça de Trabalho, uma estatística sobre quais verbas são as mais pedidas, considerando as ações trabalhistas ingressadas no ano de 2019. Nos 6 primeiros lugares aparecem as verbas rescisórias e as horas extras, reflexos das horas extras e intervalo entre jornadas aparecem em 7º, 8º, 10º, 11º e 17º lugares, com a maior quantidade de citações em relação aos demais pedidos. Essa estatística trata somente do pedido principal, e é fato que, em sua maioria, o pedido principal é acompanhado de outros pedidos onde horas extras aparecem na quase totalidade das ações. A melhor forma para diminuir o risco trabalhista é agir de forma preventiva e por isso seguem as 5 dicas. Dica 1. Conhecimento das práticas e da legislação. Desculpe-me por chover no molhado, mas em alguns assuntos o conhecimento que temos foi transmitido por alguém há algum tempo e além da legislação ser dinâmica, esse alguém teve a sua própria interpretação ao qual ficamos sujeitos. Atualize-se, abra mão de suas certezas, participe de fóruns sobre práticas trabalhistas, faça benchmark com empresas do seu setor para entender quais medidas eles adotam e se existem diferentes pontos de vista. Invista em cursos e treinamentos. O conhecimento é a nossa principal orientação. Dica número 2. Desenvolva os gestores de pessoas. Estudos revelam que muitas vezes o motivo que leva o empregado à Justiça de Trabalho não é buscar esse ou aquele direito que ele entende que não lhe foi dado, mas a relação emocional que viveu com o seu gestor. Relação na qual se sentiu não atendido ou lesado em questões que nem sempre são objetivas. Difícil, não é? Pois é, investir no desenvolvimento do gestor de pessoas é uma forma indireta, porém eficaz de mitigar riscos de futuras ações trabalhistas. Ainda que treine os gestores de pessoas da sua organização para que eles conheçam os principais tópicos da legislação trabalhista e assim contribuam com a diminuição dos riscos, é comum gestores de pessoas focarem na necessidade da área,
no dia a dia da empresa, nas metas a serem atingidas e tarefas a serem realizadas, e esquecerem ou não darem importância aos períodos de férias ou às restrições nas jornadas extraordinárias e intervalos obrigatórios. Dica número 3. Esteja documentado. Os excessos são desnecessários, mas cuide para que todo documento necessário esteja assinado, contenha as informações importantes e esteja arquivado de forma organizada. A legislação, em alguns casos, não tem acompanhado a vida cotidiana e as relações do momento. A CLT originalmente é de 1943. Assim, documentos como um aviso de férias, tão improvável nos dias de hoje, é um bom exemplo de algo que precisa ser cuidado. Importante, se na sua empresa não existe, crie um canal de comunicação institucional com os empregados, um lugar onde eles possam ter acesso e conhecer as políticas e procedimentos da organização e que estão ligados às atividades que eles executam, bem como às suas relações com as demais pessoas da empresa. Textos sobre segurança no trabalho, valores da empresa, procedimentos administrativos e documentos sobre as demais regras adotadas na companhia são exemplos disso. Dica número 4. Cuidado com o clima. É óbvio, derivado do que já abordamos quando sugerimos cuidar das relações entre o gestor de pessoas e os seus subordinados, quando o clima organizacional da empresa, termômetro da cultura e dos valores dessa companhia está bom, você precisa cuidar e observar as demais questões. Um bom clima organizacional não é garantia que você não sofra com ações na justiça. Agora, se o clima organizacional está ruim, pode se preparar, suas chances de enfrentar dissabores aumentam muito. Se não puder fazer nada a este respeito, previna-se e se prepare para ser um preposto da sua empresa na Justiça do Trabalho. Dica número 5. Implemente o controle de jornadas. Na tentativa de impedir que o empregado faça horas extras, aquelas não desejadas, algumas empresas têm por política desligar as luzes a partir de determinado horário. Alguns bancos suspendem o acesso do empregado a partir das 18 horas e assim vai. Esses expedientes, muitas vezes eficazes, não olham para as exceções e, na maioria das vezes, não ajudam de forma contundente a empresa quando o assunto chega à Justiça do Trabalho. Além disso, por melhor que seja o seu sistema de ponto, a hora extra já aconteceu e o que resta é só tentar justificar. Como consequência disso, na época do fechamento do ponto, existe aquele esforço, quase uma luta, para que os gestores acessem o sistema e apontem as justificativas. Aí você me pergunta, mas como posso resolver isso? Já imaginou se pudesse ter acesso a algo que lhe garantisse que os empregados não consigam fazer qualquer hora extra que não tenha sido autorizada previamente? Algo que permita que o empregado faça horas extras somente quando tiver uma autorização prévia ou quando, fora da jornada de trabalho possível para cada empregado, ele não consiga usar o seu computador, ferramenta de trabalho. Ao mesmo tempo, ter à disposição uma solução que permita tanto o funcionário solicitar quanto o gestor aprovar de forma automática, controlada e com todas as evidências possíveis para as demandas trabalhistas. Além de melhorar a qualidade da prova em ações trabalhistas e diminuir despesas com horas extras em média 25% a 30% já no primeiro mês, a solução é uma boa ferramenta para contribuir para programas de qualidade de vida na empresa. Se você ou a sua empresa já tem um sistema de ponto, não se preocupe. A solução trabalha integrada a qualquer sistema de ponto do mercado e a qualquer equipamento de REP, registro eletrônico de ponto. Você pode controlar o tempo que o empregado leva entre registrar a sua entrada para começar a trabalhar e iniciar a trabalhar na sua estação de trabalho. Também é possível substituir o REP e, nesse caso, você economiza com investimento e com manutenção dele. Comece agora a ter mais segurança, domínio, gestão e conforto e descubra como controlar a jornada de trabalho de seus funcionários de forma simples, rápida e com eficácia. Então clique agora no link abaixo
para que possamos interagir e realizar um diagnóstico gratuito e vamos conversar sem compromisso. A Boutique RH atua de forma consultiva e independente, com foco em 3 pilares fundamentais: tecnologia, processos e serviços, e ajudamos empresas nos seus desafios com a gestão de pessoas. Acesse o nosso site, nos acompanhe em nossas redes sociais e conheça nossas ofertas que melhoram o dia a dia do RH das companhias. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, coloque o seu gostei e deixe o seu comentário ou sua dúvida para interagirmos. Transforme o seu RH em um sucesso organizacional. A Boutique RH conecta as pessoas aos resultados. Muito obrigado.